Eu vou trocar de cameraman. Esse cameraman só me zoa. Desligou a câmera e ele... Você só faz piada de tiazona. Ah, desnecessário. Pessoal, então, continuando. Mesmo com as piadas de tiazona. Princípio da duração razoável do processo. Mais uma imprecisão legal, né? O que vem a ser razoável? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias? 90 dias? 1 ano, 2 anos? É muito difícil a gente trazer uma duração razoável do processo. É óbvio que são inúmeros fatores que devem ser analisados a saber quanto tempo deve durar um processo. Veja, questão de complexidade, quantidade de acusados, quantidade de denúncias, de fatos a serem apurados, a maneira como esses fatos devem ser apurados, o tipo de crime, tudo isso está envolvido na questão da duração razoável do processo. Por isso que é muito difícil a gente taxar um termo do quanto deve se durar um processo. Porque há processos e processos, né? Há processos em que a gente vai trabalhar com um crime de injúria, em que facilmente ali a própria parte, a instrução é menor, tudo isso. Agora, por vezes, a gente vai trabalhar com um crime de lavagem de dinheiro, em que, sei lá, em 27 atos de lavagem de dinheiro, mais peculato, corrupção, né, desvios de verbas públicas, enfim. Então, é muito difícil a gente conseguir taxar um termo, limite, ao processo. Mas o que a gente sabe é que o processo não pode durar muito. Mas, professora, não é interessante porque daí prescreve? Pessoal, não é interessante. Por que não é interessante o processo durar muito? O processo nunca pode ser visto como uma pena em si. Veja, você ter um processo contra alguém, como eu sempre falo, restringe a liberdade do sujeito. E não apenas a liberdade estrito sensu, aquela liberdade corporal, a liberdade de uma maneira maior. Então, o fato de você ter, em um prazo indeterminado, um processo correndo contra você, significa um gravame. Por si só é um gravame. E isso não pode equivaler a uma pena. Imaginem o fato, se um processo dura lá 10 anos e no final das contas você é condenado a 6 meses. Não há conexão. Não que haja uma ligação extrema, uma ligação direta entre o prazo do processo e o prazo e o tempo de cumprimento de pena. Não existe essa ligação. Mas não é razoável, né? Não é razoável que você esteja lá respondendo a um processo há 10 anos, se no final das contas o teu crime é de 1 ano, 6 meses e mais. Aquelas prisões cautelares, a exemplo da prisão preventiva, em que não há um prazo determinado na lei, embora atualmente no projeto anticrime, na lei anticrime, diga que a cada 90 dias deve ser repensada essa prisão preventiva, ainda assim, a gente precisa entender que a prisão preventiva, que acontece no meio do processo, ela também não pode durar muito. Veja, imagine o fato de uma pessoa que está preso preventivamente há 2 anos, vamos supor, ou seja, com um processo tramitando aí, se ele foi preso, pode ser a mais, há 2 anos, o processo pode ter durado aí, sei lá, 4 anos, ou 2 anos mesmo, o tempo da prisão dele, e no final das contas, a pena dele vai, sei lá, ser de 3 anos. Não faz sentido, né? Então não é razoável. Nunca o processo penal pode servir como coação por si só. O processo penal não serve para isso. Não serve para dar um susto, né? Como muita gente fala, vou processar fulano para dar um susto. O processo penal não é fantasma, não é Gasparzinho. Isso é bem sério. O processo penal não serve para dar susto em ninguém, não serve para amedrontar ninguém. O processo penal tem os seus fundamentos da descoberta de um fato delituoso, a pretensão acusatória, que está escrito ali. Né? Então, ele já causa um gravame em si, ele não pode durar mais que o razoável. Tá? O Pacto São José da Costa Rica vai dizer: toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e parcial, aquilo que a gente já tinha falado, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal, formal ou não, para que se determinar seus direitos trabalhistas ou fiscais de qualquer natureza. Ou seja,
com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável. E mais, a nossa Constituição vai dizer a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No processo penal, a gente tem que ter muito cuidado com esse final. Celeridade de sua tramitação. O que muita gente que parte da vertente do utilitarismo processual se utiliza aqui nesse final? Celeridade. Eles falam assim, em razão do processo penal ser célere e eficiente, o processo penal pode sopesar algumas garantias que acabam ali, digamos, atrapalhando o curso do processo. Então, se para a descoberta de determinado fato delituoso eu preciso de certas provas defensivas em que a própria defesa requeira, etc., eu posso sopesá-las para dar mais eficiência ao processo, né? Vejam, gente, uma coisa não exclui a outra. Nem sempre um processo eficiente é o processo mais célere. E nem sempre o processo mais célere é eficiente. Então, muito cuidado com máximas de que o processo penal deve ser eficiente. E, consequentemente, acaba relativizando algumas garantias. Então, muito cuidado com isso. Porque o entendimento daqui não é relativizar nenhuma garantia aqui. Ainda mais se isso está atrelado com a questão da imparcialidade judicial. Ok? Então, a perpetuação do processo penal, além do tempo necessário para assegurar seus direitos fundamentais, se converte no princípio da violação de todas e de cada uma das garantias que o réu possui, tá? A demora ou mora jurisdicional nada mais é do que uma procrastinação injustificada. Veja, isso não significa que o processo penal não pode demorar. Aquilo que eu falei bem no comecinho ali, é verdade, não tem como a gente considerar um prazo limite. Por quê? Porque há casos e casos. Há casos em que a gente precisa de uma demora. Porque se a gente não tiver essa demora, a gente acaba, inclusive, passando por cima de certas formas. E forma no processo penal é garantia, né? Então, cuidado. Essa razoabilidade é um conceito aberto exatamente por isso. Porque a gente não pode taxar. Há casos em que precisam de uma demora. Isso não significa que haja uma mora jurisdicional, ok? É verdade que isso deve ser analisado casuisticamente. A nossa Constituição, ela adotou o conceito do não prazo. O que isso significa? Veja, acabei de falar que o processo não tem um prazo ali, né? E ainda que em determinados atos processuais tenham determinados prazos a serem cumpridos, por exemplo, sentença deve ser feita no prazo de 10 dias do juiz, tô falando, tá? Claro, a defesa tem, defesa e acusação, eles têm punições em razão do não atendimento dos prazos processuais, né? Qual que é a não aceitação daquela peça processual? Não se aceita aquela determinada peça processual, não se recebe. Se eu apresento fora do prazo minhas alegações finais, o juiz não vai receber. Agora eu tô falando da demora jurisdicional. Se o juiz não profere sentença no prazo de 10 dias, o que acontece? Nada. Mas tem o prazo na lei. Temos um prazo na lei. Mas e se ele não obedece? O que acontece? Nada. Porque a nossa Constituição adotou a doutrina do não prazo. Temos algumas legislações, inclusive da América Latina, em alguns países, em que adota a doutrina do prazo. Ou seja, eles estipulam lá, e o processo deve durar 90 dias. Não durou 90 dias? Qual que é a consequência? Extinção da punibilidade. Ou seja, eles atribuem uma espécie de sanção ao juízo que não obedece aos prazos legais. Se ele não obedecer aos prazos legais, o processo deve ser extinto. Ou se extingue a própria punibilidade do agente, né? Aqui, no Brasil, nós não temos isso. Embora existam parâmetros de prazo, parâmetros temporais, o Brasil não adota a doutrina do prazo. Então, se não for atendido um prazo estipulado na lei para o magistrado, o que acontece? Nada. Professora, mas o juiz sentou em cima do processo há 5 anos, não tem nada que eu possa fazer.
constrangimento legal que está sendo evidenciado, tá? Mas não que exista uma punição, ok? Mas vamos imaginar, a pessoa está presa preventivamente há 3 anos. O que eu devo fazer? Entrar com habeas corpus em razão do constrangimento ilegal pela duração irrazoável do processo, tá? Como eu estava falando, né, você tem que analisar sempre vários elementos em razão dessa vagueza legislativa, né? Agora, todos esses que a gente estava falando são derivados do princípio da jurisdicionalidade. E a tal da presunção de inocência, coitadinha, tão esquecida, né? A presunção de inocência nada mais é do que... Alguns dizem que é uma regra de tratamento, outros falam que é um pressuposto constitucional de todo ordenamento jurídico, né? Por que regra de tratamento? Porque a partir disso, que tudo que for produzido no processo penal deve ter como base o princípio da presunção de inocência. E não apenas no processo em aspecto intrínseco e extrínseco ao processo, ou seja, inclusive exogenamente. Eu não posso pressupor, inclusive fora dos autos, que tal sujeito é condenado. Absolutamente, isso sempre acontece. É verdade, isso sempre acontece, o que é muito triste, né? A presunção de inocência, ela representa para alguns essa regra de tratamento, de forma que todo processo penal deve ter essa baliza, representa um pressuposto para outros de elemento de base de todo ordenamento jurídico. Então, todas as regras processuais legais, elas devem ter por base a presunção de inocência. Significa dizer que se uma regra processual é criada, não atendendo a presunção de inocência, ela é o quê? Inconstitucional. Tá? Artigo 5º, maravilhoso. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Gente, com relação a esse princípio, aqui nessa videoaula, eu não vou me deter muito, porque mais do que eu ficar falando sobre o princípio da presunção de inocência, é a gente aplicar. Então eu vou dar uma atividade para vocês também a respeito disso, finalizando a matéria de garantias, para que a gente entenda ela na prática, porque é muito bonito a gente ficar falando presunção de inocência sem enxergá-la, né? Precisamos enxergar a presunção de inocência. Então, os slides vão ficar aqui à disposição de vocês, já estão, inclusive, no AVA, mas eu vou passar, digamos, um passant aqui, só pra gente entender um pouquinho ela, mas o estudo dela mesmo vai vir de vocês, tá? Olhem só. Olhem como as garantias processuais, ou melhor dizendo, a ausência delas, são como termômetros de determinada época histórica. No fascismo, Vincenzo Manzini disse que o operar normal das coisas, ou seja, a natureza existencial delas, é de presumir o fundamento da imputação, ou seja, daquela acusação, e a verdade da decisão, e não o contrário. É irracional e paradoxal a defesa do princípio da presunção de inocência. É irracional e paradoxal o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência surgiu como uma verdadeira atenuação da presunção de culpabilidade implícita, ou seja, te presumo culpado. E quando a gente vê que você não é culpado, aí eu te presumo inocente. Uma infração absoluta da ordem. Hoje, a gente sabe que essa infração, ela é absurda, não pode existir. Né? Em qualquer país democrático é absurdo a gente presumir a culpabilidade. E aí, se você não for culpado, você pode ser inocente. Uma inversão da regra do jogo. Não, isso não pode existir. Vejam, eu trouxe esse trecho aqui para que a gente para que a gente consiga visualizar que a presunção de inocência, assim como a imparcialidade, são representações, termômetros da época no qual a gente está. Se eu relativizo a presunção de
inocência, eu não tenho como falar em um Estado democrático de direito. Se eu aceito uma culpabilidade extremada, eu vivo em Estado totalmente absoluto. Em um Estado que exerce total controle sobre diversas formas da manifestação do poder, em que as pessoas estão aqui de mãos atadas frente ao poder punitivo estatal. Porque primeiro você presume que fez, para depois a gente discutir se não fez. Então, muito cuidado quando a gente fala... Quando a gente fala do princípio do indúbio pro sociedade. Muito cuidado. Porque se a sociedade entende que ele é culpado, a gente aceita a inversão do jogo. Não, pessoal. Não. Cuidado com isso. Cuidado. Tá? Essas regras do jogo podem ser muito... A inversão das regras do jogo podem ser muito caras pra gente. Veja que a Declaração dos Direitos Humanos, eu prefiro falar, a presunção de inocência ela é vista em 3 manifestações. É um princípio fundante, do qual é constituído todo o processo penal liberal. Por que processo penal liberal? Gente, o liberalismo, ele está atrelado com o quê? Liberdade. Se a gente aceita que o Estado deve ser mínimo, o poder punitivo, consequentemente, também. É um postulado que está diretamente relacionado ao tratamento do imputado durante o processo. Veja, é uma regra de tratamento durante o processo, aquilo que eu estava falando. Eu não posso tratá-lo como acusado. Isso significa que eu não posso ter, lá durante o processo, prisões preventivas sem fundamento. Não posso ter medidas coercitivas sem fundamento. Porque elas são, em verdade, exceções à regra de tratamento da presunção de inocência. Presunção de inocência é uma regra diretamente referida ao juízo do fato que a sentença penal faz. É a sua incidência no âmbito probatório, vinculando a exigência de que a prova completa da culpabilidade do fato é uma carga da acusação. Quem tem que provar? Quem acusa? Se a acusação não conseguiu lograr êxito em comprovar o fato, em razão da presunção de inocência por ser uma regra de tratamento processual, o que o juiz deve fazer? Absolver. É uma regra de tratamento. O ônus da prova incumbe a quem acusa. Certo? Galera, estamos quase finalizando. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Gente, um está sempre muito atrelado ao outro, né? Alguns tentam aqui diferenciá-los, mas em verdade é muito difícil na prática a gente conseguir dissociar a ampla defesa do contraditório. Mas o fato é, o contraditório é a possibilidade de você ser ouvido. A ampla defesa é a possibilidade da paridade de armas, digamos assim, né? Então, pessoal, o contraditório é observado quando se criam condições ideais de fala e oitiva da outra parte, certo? Ou seja, quando eu abro o prazo para que outra parte se manifeste acerca da minha manifestação, eu estou possibilitando o contraditório. Trata-se contraditório e ampla defesa de direitos constitucionalmente assegurados. Aos litigantes em processo judicial administrativo, os acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, né? Tá, ok, isso você já sabe, não precisamos ficar discutindo muito sobre o óbvio. Mas o que não é tão óbvio? A respeito do exercício da defesa técnica. No processo penal, a defesa técnica é indisponível. Eu não posso dispor da minha defesa técnica. Veja, o fato de eu ser acusado já pressupõe uma hipossuficiência técnica a respeito de eu não ter capacidade acerca das teses jurídicas a serem desenvolvidas. Não se exige que você tenha capacidade, que você exerça sua defesa de maneira técnica, assim como psicológica também. Você está sendo acusado. Por isso que muitas das vezes, quando o acusado é um advogado, nem sempre é uma boa alternativa ele mesmo exerce a sua própria defesa.
muito por uma questão psicológica. Mas isso não quer dizer que, se eu, advogada, eu, Maria Augusta, estou sendo acusada de determinado delito, eu não posso exercer a minha própria defesa. Posso. Isso não significa que eu estou dispondo da defesa técnica. Eu estou exercendo a minha defesa técnica. Eis que eu sou advogada. O que não pode acontecer é que um acusado, sem capacidade, né, sem, digamos, carteirinha da ordem, disponha da sua defesa. Eu não quero advogado nenhum me defender, os advogados só falam, não quero nem advogado me defendendo, não quero. Você pode até não querer contratar, mas aí o Estado vai te colocar seja por meio de uma defensoria pública ou um defensor dativo. Você é obrigado a ter uma defesa no processo penal. Você não pode dispor dela. Professora, eu não quero. Não interessa. Professora, mas não é um direito meu? Como que é um direito se isso é um ônus? Se é um direito, eu posso dispor. Todo direito é meu e eu posso dispor deles. Vírgula. Porque também é o interesse do juízo a verificação da sua inocência. Também é o interesse do juízo. É o interesse também da sociedade, tá? Então, e também para evitar eventuais medidas coercitivas, né? Então, o fato é, a defesa técnica no processo penal é indisponível, beleza? Como eu estava falando, é uma presunção de hipossuficiência frente ao Estado, né? Aliás, mesmo que eu, Maria Augusta, seja advogada, eu no processo penal sou hipossuficiente. Veja, com quem que eu tô brigando, pessoal? Tô brigando com o Estado. Porra, difícil brigar com o Estado. O fato de eu ter uma defesa técnica é tentar. Veja, por que eu tô falando tentar? Porque nem sempre a gente consegue. Mas a paridade de armas. Exercício pleno do contraditório da ampla defesa, né? A defesa pessoal. A defesa pessoal, gente, é aquela em que o próprio acusado exerce. Veja, eu enquanto acusado, eu tenho a possibilidade de ficar quieta. Eu tenho a possibilidade de falar o que eu quiser. Eu tenho a possibilidade de exercer o que eu quiser a minha defesa. Não há limites para que o próprio acusado exerça sua defesa. Pessoal, veja, embora não haja um limite para o exercício dessa defesa pessoal, é exatamente no inquérito policial, na sua oitiva lá, quanto no seu interrogatório perante o juízo, que o acusado exerce mais propriamente a sua defesa pessoal, né? Então, esses dois momentos são importantes oportunidades processuais que o acusado tem de exercer a sua defesa pessoal, tá? Então, veja, o que é a defesa pessoal? A possibilidade de que o acusado, ainda em silêncio, não signifique nada para prejudicar. É a possibilidade ainda que ele confesse. É a possibilidade que ele atribua o fato a terceiro. É a possibilidade que ele fale o que ele quiser. Isso é a defesa pessoal, tá? Galera, princípio do devido processo legal. Vamos ver se dá. Dá. Ai, estamos terminando. Princípio do devido processo legal. O que é o princípio do devido processo legal? Gente, aqui eu já começo com uma pergunta. Mais do que devido processo legal é devido processo constitucional. Aqui eu trouxe uma pergunta. Devido processo legal ou devido processo constitucional? Por que isso é tão relevante? Quem perdeu as aulas anteriores não vai saber responder. Mas quem viu sabe. Por quê? Há uma diferença entre lei válida e lei vigente. Ainda que o nosso Código de Processo Penal seja uma lei vigente, nem todos os dispositivos são válidos se comparado com a Constituição. A exemplo do artigo 156. Se ele for lido nu e cruamente, a gente pode fazer com que o juiz defira de ofício uma prova considerada relevante a seu bel prazer. Ele precisa justificar, fundamentar o que é relevante, já que ele está pedindo a produção de prova de ofício. Por quê? Porque a Constituição não permite isso. Porque a Constituição pede um juiz imparcial. A Constituição diz que o ônus de acusar é de quem acusa, né? E não de quem julga.
limites desenfreados. Eu tenho limites. Eu não posso simplesmente aplicar a meu bel prazer, magistrado. Então, o princípio do devido processo legal é muito mais devido processo